Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, para vocês aí que vão ouvir esse vídeo amanhã cedo, à tarde, hoje à noite. Amém? Meu nome é Agnaldo, sou diretor da Escola de Teologia Maranata, amém? E eu quero trazer aqui para os irmãos um breve estudo sobre soteriologia, amém? A doutrina da salvação, amém? Esse estudo vai ter 3 partes, salvo engano 4 partes, e tomara que eu possa falar tudo em um vídeo só, amém? Se eu não puder, eu faço 2 vídeos, amém? Vamos lá conhecer a soteriologia, a doutrina da salvação. Meus irmãos, salvação à luz da Bíblia não significa apenas livramento do inferno. Salvação é palavra de profundo significado e de infinito alcance. Muitos têm uma concepção muito pobre da inefável salvação consumada por Jesus, o que às vezes reflete uma vida espiritual descuidada e negligente, onde falta aquele amor ardente e total por Jesus e a busca constante de sua comunhão. Em Efésios 6, quando o apóstolo discorre sobre a armadura de combate do soldado cristão, fala do capacete da salvação, no versículo 17. O capacete cobria totalmente a cabeça, protegendo-a. Isso fala de plenitude do conhecimento e da experiência da salvação. Salvação não significa apenas livramento da condenação do inferno. Ela abarca todos os atos e processos redentores e transformadores da parte de Deus para com o homem e o mundo através de Jesus, o Redentor, nesta vida e na outra. Salvação é o resultado da redenção efetuada por Jesus. Redenção foi o meio que Deus proveu para livrar o homem de seu pecado. Salvação é o usufruto desse livramento no sentido comum e limitado. Salvação significa a obra que Deus realiza instantaneamente no pecador que a ele se entrega, perdoando e regenerando. Porém, a salvação tem sentido e alcance muito mais vastos. Assim considerada, significa o pleno livramento da presença do pecado e suas consequências, o que somente ocorrerá na glória celestial. Neste sentido, a salvação alcança também outras esferas, além das humanas. Gálatas 1:20. A salvação foi planejada por Deus Pai em Apocalipse 13:8 e em 1 Pedro do 1:18 ao 20. Esses versículos que eu vou falando aqui, os irmãos depois vai meditando neles, amém? Deus Filho consumou João 19:30 e Hebreus 5:9. O Espírito Santo aplica ao pecador em João 3:5 e Tito 3:5 e Romanos 8:2. Tudo por graças em Efésios 2:8. Milhares de filhos de Deus são hoje salvos por Jesus, mas ainda não examinaram detalhadamente a sublimidade dessa salvação em seus 2 sentidos, objetivo e subjetivo. A salvação que Jesus efetuou no Calvário é tão rica, profunda e grandiosa que somente na outra vida é que começaremos a entender de fato o seu infinito alcance. Quando as eras futuras começarem o seu curso na glória celestial, começaremos a compreender as riquezas infinitas dessa salvação em Jesus Cristo. Efésios 2:7 e Efésios 3:8.
Vejamos a salvação em si do ponto de vista subjetivo, considerando Deus como doador e o homem como o recipiendário. Nesse sentido, ela tem três aspectos todos simultâneos: justificação, regeneração e santificação. Uma pessoa verdadeiramente justificada é também regenerada e santificada. Amém? Vamos lá para a doutrina da salvação, parte 2. Amém? Continuando aqui na parte 2, a justificação e a regeneração. Justificação é um termo judicial, fala de quebra de lei. 1 João 3,4. Ele é o ato de transformação ou mudança de estado do pecador perante Deus, operada por ele mesmo. A justificação tem caráter exterior. Deus é o juiz, Cristo é o advogado e o homem o réu. A transgressão da lei de Deus é o pecado cometido. O resultado da justificação na vida do novo crente é a mudança de posição perante Deus. De condenado que era, o homem passa a justificado. Na justificação, o homem entra em boas relações com Deus quando as suas leis, pois ele é justo. Romanos 5:1, 8, do 1 ao 4. A justificação é um ato divino, fora do indivíduo. Enquanto a regeneração ocorre no interior da criatura, é muito maravilhoso o modo como Deus providenciou e efetuou a nossa justificação. A justiça de Cristo é acreditada à nossa conta espiritual. Romanos 3, 24 ao 28. Romanos trata desse assunto de modo completo e majestoso. Para a nossa justificação, a Deus, em sua graça, colocou seu Filho em meu lugar e na cruz transferiu minhas culpas e crimes para ele. Jesus morreu voluntariamente e por mim. Eu preciso aceitar por fé este único método divino. Aceitar que Jesus morreu por mim pela fé. Esse é um método divino. Amém? Todos os cristãos têm que ter esse método divino. De que o sacrifício de Jesus na cruz, amém? É pela fé. De justificação do ímpio, Romanos 4, 5. Confessando a Jesus como meu Salvador, em Romanos 10, 9. Assim, sem ultrajar suas perfeitas justiça, Deus justifica o ímpio. Aparentemente é um absurdo substituindo o culpado pelo inocente, Cristo, transferindo minhas culpas para ele. Deste modo, Deus proveu a justiça para mim e para ti, mediante substituição e transferência, tudo por Cristo. Legalmente não deveria haver misericórdia para com o culpado. Deveria ele ser punido, porém, em virtude do sacrifício de Cristo, Deus, o justo juiz, faz justiça perdoando-o penitente que a ele vem com fé. Assim, essa justificação por Jesus só é efetivada na vida do pecador que o aceita como seu Salvador. Somente aceitando Jesus, o pecador entra no plano divino para a sua salvação. Vê-se assim que, no sentido bíblico, justificar é mais do que perdoar. O perdão remove a condenação do pecador e a justificação nos declara justos. Um juiz terreno ou chefe de estado pode perdoar um criminoso, mas não pode colocá-lo nunca em posição igual à daqueles que nunca transgrediu a lei. Mas o nosso Deus pode e faz isso. Deus tanto perdoa o pecador como justifica-o.
Isto é, tratar-o como se nunca tivesse pecado. Ao Trino Deus tal fato ocorre no momento em que o pecador arrependido aceita Jesus. A partir do momento em que um pecador arrependido ele aceita Jesus, os pecados são perdoados e esquecidos. Deus não se lembra mais do seu pecado, do seu passado. Ele é justificado como seu Salvador. Jesus como seu Salvador pessoal. Aqui no mundo, um criminoso nunca mais receberá a consideração de justo por parte de seus semelhantes. Mas Deus declara justo o pecador que ele justifica. Sim, justificado é o veredito divino. Quem pode agora nos condenar se é Deus quem nos justifica? Romanos 8, 33 e 34. Como é possível um Deus justo justificar um ímpio? Romanos 4, 5. Já tentamos explicar substituindo o culpado pelo inocente, o pecador pelo justo, o transferindo a culpa de um para o outro. Foi o que aconteceu no Calvário. Não foram os soldados romanos que levaram Jesus ao Calvário e ocasionaram sua morte, mas os meus e os teus pecados. Sua vida não foi tomada, ele a deu como sacrifício para nos redimir. É evidente que justificar é mais do que perdoar. Pela justificação, o crente é declarado justo. A origem da justificação é a graça de Deus. Romanos 3:24 e Tito 3:7. A base da justificação é o sangue de Jesus. Romanos 5:9. O meio da justificação é a fé que veio por Jesus. Romanos 3:28 e Romanos 5:1. Regeneração. Regeneração é um termo relacionado à família. Tem a ver com a nossa inclusão na família divina. É o ato interior operando na alma pelo Espírito Santo. É a nova vida em Cristo, o novo nascimento. Sendo regenerado pelo Espírito Santo, o crente é filho de Deus. O lado externo da regeneração é a conversão, isto é aquilo que o mundo vê ou percebe. Conversão é a mudança externa da pessoa, seu procedimento resultante da regeneração, a qual é a mudança interna na alma. A regeneração é a causa, a conversão é o efeito. Há um sentido em que a conversão não é total. Mateus 18:3, Lucas 22 e 32 e Tiago 5:19. O que ocasiona a regeneração não é a justificação, mas a comunicação da vida de Cristo. A justificação é imputada, a regeneração é comunicada. Justificação tem a ver com o pecado, regeneração com a natureza. Justificação é algo feito a nosso favor, regeneração é algo operado em nós. O resultado da regeneração é a mudança de condição de servo do pecado e do diabo para filho de Deus. João 1:12, João 13:3 e 3 e Tito 3:5. Pela regeneração, o crente é declarado filho de Deus. Amém? Agora nós vamos para a parte 3. Sobre a doutrina da salvação. Nós estamos aqui hoje nesse vídeo aprendendo sobre a doutrina da salvação e nós estamos agora na parte 3. Vamos lá para a parte 3. A santificação é a salvação na experiência humana. Santificação é um ato divino que também ocorre dentro do homem, refletido algo em seu exterior daí a diferença entre santidade, um estado, e justiça, santidade.
prática de vida. Lucas 1:75. Na operação divina da conversão, a santidade de Cristo passa a ser a nossa santidade. Gálatas 2:10, 1 Coríntios 2:30, Hebreus 10:10 e 14 e Romanos 8:2. Seus méritos são creditados à nossa conta. Estamos tratando da santificação posicional em Cristo, não da santificação progressiva no viver diário do crente. Como mostra em 2 Coríntios 7:1 e Apocalipse 22:1, o resultado da santificação operada na conversão é a mudança de vida. A salvação considerada sob esses três aspectos simultâneos e perfeita é a salvação no sentido objetivo. Estamos em Cristo, 2 Coríntios 5:17 e João 15:4. Nunca seremos mais salvos do que somos agora. Cristo não fará mais nada para salvar-nos além do que já fez. Ele já fez tudo o que era preciso e possível. Aí está o perigo do pecador rejeitar a Cristo, pois não haverá outro plano divino de salvação. Amém? O atual é eterno. 2 Timóteo 1:9 e Efésios 3:11. Nem mais outro sacrifício expiatório terá lugar, pois o de Jesus foi perfeito e completo. Hebreus 9:26, Hebreus 10:10 e ao 12. Pela santificação em Cristo, o crente é declarado santo. Por ela, o crente entra em boas relações com Deus quanto à sua natureza, pois ele é santo. 1 Pedro 1:16 e 2 Timóteo 2:21. Essas três bênçãos, justificação, regeneração e santificação, são simultâneas no sentido objetivo. As três constituem a plena salvação em Cristo, 2 Coríntios 5:17. A salvação na experiência humana. Quando falamos de salvação na experiência humana, nós estamos falando de salvação no sentido subjetivo. O homem como recipiendário é Deus como o doador. E salvação vista na experiência humana, considerada a salvação sob este aspecto, ela tem três tempos: no passado, justificação; no presente, santificação; no futuro, glorificação. No passado, justificação é a salvação da condenação do pecado. O crente foi salvo da condenação do pecado. A Bíblia, ela descreve este fato como ato passado. Romanos 5:1 e 1 Coríntios 6:11. A justificação é o que Deus fez por nós. Ele nos justificou. O crente foi justificado uma só vez. Não precisa de novo. Não precisa justificar 2, 3 vezes. A morte de Jesus uma vez só é o suficiente para nos justificar eternamente. Amém? Daí em diante, o que ocorrerá é a purificação. 1 João 1:9 e João 13:10. No presente, santificação é a salvação do domínio e influência do pecado. Santificação bíblica significa basicamente separação para uso e posse de Deus. Uma boa definição é a de Paulo em Atos 27:23. Do Senhor de quem sou e a quem sirvo. Santificação não é apenas a pessoa pertencer a Deus, mas também servi-lo. Se o leitor é um santo de Deus, certamente está servindo a Deus. Há muita santificação por aí que pode ser tudo menos bíblica. A santificação posicional deve tornar-se experimental no viver diário do crente.
A santificação é primeiramente interna, isto é, pureza interior, purificação do pecado, refletido isso em nosso exterior. Traduzindo em separação do pecado, é dedicação a Deus. É um termo ligado ao culto a Deus e consagração ao seu serviço, conforme se vê no livro de Levítico. Através de pessoas e coisas, sacerdotes, templo, objetos e etc. Quem pensa ser santo deve ser separado do mal e dedicado a Deus para seu uso. 2 Timóteo 2, 21. A santificação, como acabamos de ver, tem um lado posicional e outro prático. Um santo viver, a justiça é comparada a um vestido. Jó 29:14 e Isaías 59:17. Mas o corpo que recebe este vestido, como deve estar? É razoável um vestido limpo em corpo sujo? A santificação é o que Deus fez em nós. Nesse sentido, a salvação é progressiva. Uma criança nova é perfeita, mas não é adulta. Uma frutinha é também perfeita ao formar-se, mas não é madura. Efésios 4:13. Tendo sido justificado, o crente progride e prossegue para a perfeição, de quem em seguida nos ocuparemos. Portanto, ao estudarmos a santificação, precisamos vê-la quanto à posição do crente em Jesus Cristo e quanto ao estudo do crente em si mesmo. No futuro, glorificação será a salvação da presença do pecado em nossa vida. A glorificação é a inteira conformação com Jesus Cristo. Romanos 8:23 e 1 João 3:2. E a perfeição do crente na glorificação, a salvação envolverá o corpo físico. Então, glorificado, estaremos ressuscitados, estaremos no céu. Romanos 13:11, 2 Coríntios 5:2 e 4, Filipenses 2:12 e Hebreus 9:2. Será a redenção do corpo. Romanos 8:23. A glorificação será o que Deus fará conosco. Amém? Agora nós vamos lá sobre a doutrina da salvação, parte 4. As condições para a salvação em Cristo. A salvação é uma obra inteiramente independente de nossas obras, esforços e méritos. Contudo, o homem tem certas condições a cumprir. Essas condições são a fé, o arrependimento e a confissão. Fé é a confissão em Deus. Ela se ocupa com Deus, assim como o arrependimento ocupa-se com o pecado e o remorso. A fé divisa a misericórdia divina quando torna-se a mão para receber a salvação. Efésios 2:8. O arrependimento ora a lei de Deus, mas tanto a fé como o arrependimento vêm graciosamente de Deus para que o homem não tenha de que gloriar-se. Atos 5:31, Romanos 2:4, 12:3, 10:17 e Atos 11:18, Filipenses 2:13, 2 Timóteo 2:25, Ezequiel 36:27 e Jeremias 31:3. Depois os irmãos pesquisem esses versículos lá. Bem disse o profeta Isaías que Jeová é a nossa salvação. Isaías 12:2. A fé é o arrependimento. O arrependimento deve acompanhar o crente em toda a sua vida. O primeiro é indispensável ao recebimento das bênçãos. O segundo fala o zeloso para a pureza.
O crente que sabe arrepender-se e humilhar-se aos pés do Senhor é um grande vencedor. Quanto à fé, notemos uma coisa: ela somente opera através do amor. Gálatas 5:6, Efésios 6:23, 2 Timóteo 1:13 e 1 Timóteo 5:8. Há por aí os que dizem cheios de fé, porém sem qualquer dose de amor divino. É uma anomalia, uma decepção, uma negação da verdade. 1 Coríntios 13:2. No tocante à salvação, confissão significa confessar publicamente a Cristo como Salvador. Após crer com o coração. Romanos 10:10. É preciso confessar ou declarar que agora é crente. Romanos 10:9 e 10. Crer nele sem confessá-lo é flagrante covardia. Confessá-lo sem nele crer é hipocrisia. Explicamos a salvação em uma dádiva ou presente de Deus para nós. Efésios 2:8, Tito 3:3 e Romanos 6:23. Suponhamos que alguém te ofereça um grande e rico presente, porém suas mãos estão ocupadas com uma porção de objetos inúteis e sem valor, e não queres largar essas coisas para receber esse presente. Recusando, assim, o mesmo acontece em relação a Deus, é a sua salvação. Mas suponhamos que tu largues tudo e aceites o presente. Nada mereces pelo fato de estenderes as mãos para receber o presente, mas ao fazer assim satisfazes a condição para receber essa dádiva. O mesmo se dá em relação à salvação. Amém? Amém? Até aqui, doutrina da salvação. Amém? Tá dando para os irmãos entender? Eu vou terminar esse vídeo aqui e agora eu vou preparar um outro vídeo sobre a doutrina da salvação só pela graça. Amém? Deus abençoe os irmãos. Espero que esse vídeo possa falar com os irmãos aí que vai ouvir essa ministração no YouTube que eu vou postar lá nas redes sociais, tá bom? Agora eu vou preparar um outro vídeo sobre salvação só pela graça. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a comunhão dos irmãos, eu agradeço aí a paciência dos irmãos aí, tá bom? E vamos pra cima, Escola de Teologia Maranata no YouTube. Compartilha, ativa o sininho e amém, se inscreve lá para poder ajudar aí o canal a chegar a 100 inscritos para me fazer vídeo ao vivo, tá bom? Temos cursos, tá bom? Vários cursos aí. Lá no YouTube tem um vídeo falando dos cursos que a Escola de Teologia tem, Maranata tem. E vamos lá para crescer na fé e no conhecimento de Cristo, tá bom? Deus abençoe a vida de todos e tchau.